O escritor evangelista Emílio Abdala fez um alerta interessante. Segundo ele, os cristãos logo nos primeiros anos de batizados têm mais amigos fora da igreja do que dentro. Porém, conforme os anos vão passando, os números vão se invertendo. Depois de 10 anos de batizado, um cristão praticamente não tem mais amizade com pessoas de fora de sua comunidade. Embora isso possa ser visto como algo positivo por algumas pessoas, do ponto de vista missionário, tal realidade é uma tragédia. Os cristãos precisam se misturar com pessoas que não são cristãs para poder influenciá-las para o cristianismo. Esta é a mensagem central apresentada no capítulo 10 do livro de Atos. O contexto do capítulo apresenta o apóstolo Pedro indo visitar um homem chamado Cornélio, o qual era um gentil. Essa cena era muito intrigante para aquela época, pois judeus não se misturavam com gentios por considerá-los um grupo impuro. A Bíblia descreve que perto da hora do almoço, enquanto Pedro estava com fome, foi enviada uma visão para ele. A partir do verso 13 lemos: E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Todo bom judeu conhecia a lei de animais limpos e imundos, descrita no livro do Antigo Testamento, mais precisamente em Levíticos 11. Porém, se você ler a visão com calma, no texto bíblico aparece uma terceira classe de animais, a qual não está na Bíblia, mas era fruto da tradição judaica daquele tempo, os animais comuns. E justamente a ênfase da visão gira em torno desta classe de animais, mostrando que era errado o preconceito para com os animais comuns. Veja. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Perceba que a ênfase do texto está nos animais comuns. O que eram então animais considerados comuns? Na época de Pedro, os judeus classificavam os animais em 3 grupos: animais limpos, os que são apropriados para alimentação, animais imundos, os que eram proibidos para alimento, e os animais comuns. Estes eram animais limpos que haviam entrado em contato com animais imundos. Ou seja, se um animal limpo tocasse um animal imundo, ele não serviria para consumo, pois era classificado como comum. Cabe ressaltar que esta regra não era bíblica, mas simplesmente cultural. Deus então, sabendo que Pedro pensava desta forma, ele usou esta tradição para ensinar algo mais profundo. A visão era uma metáfora sobre os relacionamentos humanos. Pedro estava indo visitar um gentil. Tal atitude era passível de críticas entre os religiosos daquele tempo. Porém, Deus queria ensinar que um cristão não se torna menos cristão ao se relacionar com um não cristão.